Boa tarde, meu nome é Maria Clara Meu nome é Rafaela. e hoje, no nosso trabalho de ética, nós vamos falar sobre assistência ao paciente idoso, do livro Relação Médico-Paciente. Nosso grupo é composto por nós duas, pela Isabel, pela Giovana Lira, pela Alexandra, o Ítalo, o Renan e o Rafik. E hoje vamos falar sobre um tema que atravessa a vida de todos nós, a assistência ao paciente idoso, que é mais que um capítulo de um livro de medicina, mas sim uma conversa sobre a vida e de como cuidamos dessas pessoas que chegaram a essa fase tão especial. Bom, o idoso carrega muitas histórias, memórias e um olhar único sobre o mundo. Mas muitas vezes ele se depara com preconceito, com desrespeito em ambientes que ele devia se sentir acolhido. E o nosso assunto hoje é para mudar esse olhar. Segundo a Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa, o idoso é toda aquela pessoa com 60 anos ou mais. Mas nós não podemos esquecer que ficar idoso não é virar velho de repente, e sim um processo que acontece desde o nascimento. No entanto, a nossa sociedade transforma esse processo em um rótulo, como se ao chegar nos 60 anos você passasse a ser menos útil, menos capaz. Mas será que isso é justo? O preconceito contra a velhice e a negação da sociedade quanto a esse fenômeno colaboram para a dificuldade de se pensar políticas específicas para esse grupo. O preconceito contra idoso é um dos grandes desafios da nossa sociedade atual, e ele alimenta problemas como a exclusão social, a falta de políticas públicas e o fato do idoso não ser visto como um sujeito de direitos. E o médico não pode transversionar. A medicina deve ter um espaço de inclusão e respeito, e como está descrito no Código de Ética Médica. A profissão existe a serviço da saúde do ser humano, sem discriminação de nenhuma natureza. E com isso, nós temos a seguinte manchete. Comissão da Câmara aprova atendimento domiciliar para idosos no SUS. Essa lei existe porque imagine uma sala com gestante, crianças e idosos. Na teoria, todos eles possuem atendimento preferencial. Mas quem seria o primeiro a ser atendido? Bom, nesse caso, cabe ao médico usar bom senso e conhecimento clínico, tendo em vista que a prioridade não pode ser apenas a idade. E é aí que entra a sensibilidade do médico e a sua capacidade de avaliar diferentes situações. Não é necessário ser geriatra ou gerontologista para que um médico conheça e defenda os direitos da pessoa idosa em ambientes hospitalares. Muito ao contrário, espera-se a participação ativa de todos esses profissionais da saúde na garantia desses direitos. Outro direito fundamental é o do acompanhante. O acompanhante pode estar presente não só em internações, mas também em exames e consultas de rotina. O acompanhante é de extrema importância, porque ele muitas vezes vai ser o responsável por garantir segurança emocional ao idoso e também possibilitar uma maior compreensão sobre o tratamento. Muitas vezes os idosos vivem em instituições de longa permanência. E não existe uma lei que garanta a permanência fixa de um médico nessas instituições. Porém, se há atendimento médico, cabe a esse profissional zelar pela saúde desses idosos. E aqui precisamos de um alerta, porque muitas violações ocorrem de forma silenciosa. Então não basta o médico prescrever medicamentos ou aferir a pressão. É fundamental que ele identifique casos de abuso, de abandono, de negligência e faça a comunicação disso. E aí a gente tem um caso desse assunto. Nessa manchete, polícia investiga a morte de idoso que estava em clínica de reabilitação e chegou à UPA desnutrido e desidratado. Bom, nesse caso, a equipe médica identificou isso no paciente e fez a denúncia. Agora, meio-dia e 36, hoje a Jane Almeida não está com a gente aqui no nosso estúdio, porque desde manhã, muito cedo, ela está acompanhando o caso de um idoso de 74 anos que morreu após dar entrada na unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui em Montes Claros. De acordo com a polícia militar, este senhor teria chegado no local com sinais evidentes de negligência nos cuidados. São essas as informações, né, Jane? Boa tarde para você. Oi, Pablo, boa tarde para você. Como você adiantou, é isso mesmo. Desde o início da manhã nós estamos acompanhando essa história bastante conturbada. Esse senhor de 74 anos, ele estaria internado em uma clínica de reabilitação e foi encaminhado então para a UPA do Chiquinho Guimarães, aqui em Montes Claros, onde permaneceu por cerca de 8 horas sendo monitorado. Ele precisava ser estabilizado para que fosse transferido então para um hospital da cidade. Só que infelizmente ele acabou não resistindo e faleceu no local. Segundo o laudo aí apontado pelo atendimento médico, ele estaria com sinais visíveis de desnutrição, desidratação e também com um quadro hepático. E tudo isso, segundo a análise médica, teria sido provocado por vários dias aí de negligência. O Estatuto do Idoso define como violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado,
que lhe cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. Mas talvez o maior desafio seja lidar com a autonomia do idoso. Afinal, ele tem direito de decidir sobre seu próprio tratamento, desde que esteja lúcido e consciente. Bom, nesse caso é fundamental respeitar a opinião do paciente, como no caso presente no nosso livro, em que uma paciente de 78 anos recusou exames clínicos para detectar um possível câncer. O médico quis alertar a família, mas o CFM orienta que é fundamental respeitar a autonomia do nosso paciente. Recentemente, o Hospital das Clínicas da Unicamp recebeu um certificado do governo de São Paulo, do selo do Amigo do Idoso. Tudo isso porque eles conseguiram integrar a participação do paciente idoso com a sua autonomia e os cuidados do seu tratamento. Bom, a ONU também fala sobre o envelhecimento ativo. No entanto, isso não se trata só sobre viver mais, mas viver bem. Isso requer engajamento social, uma saúde física e mental preservadas e a autonomia do idoso. O idoso não é só um receptor de cuidados, ele é uma pessoa ativa, capaz de amar, ensinar e participar do seu próprio tratamento. E cabe a nós, como futuros médicos, derrubar esse mito de que o idoso é apenas mais um receptor de cuidados. Na atuação diária do médico com idosos, é importante, para que um vínculo forte ocorra, reconhecer que diante dele estará alguém com uma história de vida bem particular, um observador astuto e muitas vezes exigente quanto ao seu direito à autonomia e à transparência sobre o seu estado de saúde. Intolerante? Às vezes. Com certeza, os anos de vida conferem a ele esse direito. Na prática médica, quantas vezes nós não vemos idosos sendo interrompidos durante as consultas, como se eles não tivessem voz? Mas não podemos esquecer, a conduta do médico é sempre ter uma escuta ativa. O idoso ainda é um adulto funcional. Ele não deve ser tratado de forma infantilizada. Nada de tratar o idoso apenas como se fosse uma vovó ou titia. Os profissionais da saúde e a comunidade devem perceber que a prevenção e a promoção da saúde não é um privilégio apenas dos jovens. A promoção à saúde não termina quando se faz 60 anos. E as ações de prevenção, sejam elas primárias, secundárias ou terciárias, devem ser incorporadas à atenção à saúde em todas as idades. Eu moro praticamente sozinha, durmo sozinha e eu acho assim que essa independência é muito importante, sabe? Porque, inclusive, a minha origem tem tudo para não ser o que eu sou hoje. Eu sou nordestina, de uma época que o Nordeste era muito discriminado e a mulher não era para estudar e nem trabalhar, era para casar e ter filhos. Dona Leopoldina, de 85 anos, faz atividades físicas diariamente e ainda trabalha. Ela é exemplo de que fragilidade e dependência funcional não fazem mais parte do dicionário das pessoas mais velhas. Hoje, os idosos são definidos como experientes, boas fontes de conhecimentos, amorosos, mentores dos familiares e até mesmo avós. Se a gente tiver assim parar totalmente, eu até digo assim, enferruja, porque a memória se acaba, né? E você assim não tem mais, não se atualiza, não faz nenhuma atividade. Eu acho que isso só faz a pessoa ficar deprimida, ficar desatualizada, esperando a morte. O Brasil tem várias leis de proteção a essa faixa da população. E uma das principais é o Estatuto da Pessoa Idosa, que completa 21 anos neste dia 1º de outubro. Mas os avanços legais não param. Um projeto de lei que visa promover e criar espaços públicos para que idosos pratiquem regularmente atividades físicas e tenham mais qualidade de vida está em tramitação no Senado. A pessoa idosa, ela tem esse direito, deve ter um profissional capacitado, habilitado e competente para fazer esse tipo de prescrição desses programas de exercício físico, né? Não somente de atividade física, mas do exercício, controle de dose, de resposta. No dia 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional da Terceira Idade. A data
data celebra a longevidade da população que mais cresce no Brasil. De acordo com dados do IBGE, acredita-se que, até 2040, os idosos sejam quase 25% dos brasileiros. Em 2020, a população de idosos correspondia a um pouco mais de 14% da população, com a expectativa de vida de 77 anos. Já em 2040, os idosos podem ser quase 25% dos brasileiros, com a expectativa de 80 anos. E em 2060, pode ser que sejam mais de 32% da população, com a expectativa de vida de 81 anos. Mas os direitos a serem conquistados ainda são muitos. A falta de respeito, de espaços e de acessibilidade ainda incomoda bastante. E muitas vezes as calçadas estão quebradas, não existe rampa, o cadeirante não consegue se locomover, ou então as pessoas, pelas calçadas irregulares, também acabam levando quedas, né? Eu acho assim que falta muita coisa e às vezes os direitos dos idosos não são respeitados, né? É crucial para combater o isolamento social, a discriminação etária e garantir que os idosos tenham acesso a serviços, cuidados e oportunidades adequadas. E ao discutir e aprovar leis nesse sentido, o legislador busca equilibrar as disparidades sociais, promover a inclusão, que a terceira idade seja valorizada e respeitada na nossa sociedade. Precisamos avançar muito, né? Nós estamos aí, eu inclusive já entrei nessa era, mas a gente precisa agora criar políticas públicas, né? Há mais de 20 anos foi aprovado o Estatuto do Idoso, de lá para cá praticamente não se avançou em nada. Nós precisamos realmente estar preocupados com isso, até porque daqui 4, 5 anos nós teríamos aí quase 25% da população idosa. Então o Congresso precisa realmente avançar na legislação, o Executivo precisa criar políticas públicas mais consistentes para realmente atender, né, esse público aí que precisa realmente de trabalhar, de atividades culturais, né, também educação. Tem várias políticas públicas que precisam ser criadas e implementadas. E mais, precisamos lembrar que o idoso continua vivendo todas as dimensões humanas e realidades cotidianas. Assim, o olhar médico não pode negar isso. A assistência ao paciente idoso é um compromisso ético e humano. É enxergar a vida que está diante de nós e não apenas o envelhecimento e a doença. E como lembra John Donne, nenhum homem é uma ilha. O idoso não é alguém à parte da sociedade, faz parte de nós. Dessa forma, respeitar o idoso é respeitar o nosso próprio futuro. Que possamos construir juntos uma medicina mais sensível e uma sociedade mais justa.